Oi, pessoal! Café com Livros está aqui hoje no Conselho Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás. Vamos bater um papo muito legal com um convidado mais do que especial. Então, pessoal, eu aqui estou na sede do Conselho Municipal de Educação com meu grande amigo Fabrício Costa. Fabrício que presidiu o Conselho Municipal de Educação aqui de Valparaíso de Goiás. Atualmente ele ocupa o cargo de assessor técnico, além de ser também um dos conselheiros. Fabrício Costa é professor da rede pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal há 10 anos, Fabrício. Aproximadamente. Quase uma década e também já muito mais do que isso aqui no município de Valparaíso de Goiás, né, Fabrício? Acho que mais de 20 anos. Mais de 20 anos aí na educação. Fabrício é formado em letras. Pós-graduado, tem 3 especializações? Sim, tenho 3. Quais são as especializações? Eu tenho filosofia existencial, paisagismo e iluminação e também arquitetura da paisagem. Olha que bacana. Estou graduando agora numa nova vertente, né? Agora uma nova vertente. Curso de arquitetura e urbanismo. Arquitetura e urbanismo. É um prazer estar recebendo aqui hoje Fabrício Costa no nosso programa Café com Livros. E aqui a nossa dica de literatura para hoje: Gramática da Sintaxe da Língua Portuguesa, com atividades e gabaritos comentados pela editora Unicom, do nosso querido professor Fabrício Souza Costa, que também é poeta. O Fabrício tem livros, ele tem registro desses livros, em breve vai estar publicando mais um livro, né, Fabrício? E é uma honra estar aqui então trabalhando, estar conversando um pouquinho com o Fabrício, dá uma olhadinha. Fabrício, para o nosso canal, eu queria começar que você pudesse contar brevemente um pouquinho da sua caminhada dentro da educação, né? Como tem sido a sua atuação, como foi a sua atuação no Conselho Municipal, e depois também falar um pouquinho para a gente da sua experiência enquanto escritor, o prazer de escrever, de publicar. Fica à vontade, fala um pouquinho com a gente. Bom, primeiramente, para agradecer o convite, né, do honrado professor Wesley, uma pessoa com a qual eu trabalhei há alguns anos e tive o prazer de conhecer e de compartilhar muitas ideias, né? Bom, inicialmente, quando eu estudava no ensino médio, né, eu tive uma aptidão muito boa de trocar com os colegas ali algumas informações, poder auxiliar, né, no desenvolvimento das matérias. Isso acirrou em mim um interesse pela educação, sabe, pela licenciatura. E eu prestei vestibular para o curso de letras. Graduei em 4 anos, foi uma graduação muito intensa, né? Aprendi muitas coisas, tive bons professores inclusive que incitaram certas contradições de mim, e a partir delas eu acabei me formando mesmo como um cidadão, mais do que um professor, um cidadão, porque eu acredito que a educação é isso, né? É a formação, a educação básica é a formação para a cidadania, como diz a nossa Constituição. E formar para a cidadania é uma grande responsabilidade, né, Wesley? Principalmente tendo em vista aí uma população que às vezes sofre um pouco de um senso crítico, né, razoável, né, acaba acreditando em muitas coisas, principalmente nos dias de hoje, com a internet tendo aí essa expressão toda, e combater isso de forma natural, fazendo com que as pessoas tenham um senso crítico, é uma missão, na verdade. Claro que é uma profissão nossa, né, e tem que ser valorizada como tal, mas enquanto cidadão consciente é uma missão, né? E aí depois da formação, entrar na profissão foi algo que me chamou muita atenção, sabe? Ter esse contato dioturno com os alunos, percebendo aí uma evolução, né, ao longo do ano, foi algo que criou uma satisfação pessoal muito grande. A gente fala que educação é uma missão, mas, poxa, a gente tem que ressaltar que é uma profissão, né? Missão, acho que todo mundo, enquanto cidadão, tem uma responsabilidade com a própria sociedade. Então, a gente tem que colocar nos termos de que é uma profissão que, diferente de outras tantas, você percebe uma evolução na prática, né? A cada ano se percebe uma evolução, seja trabalhando em sala de aula ou em algum cargo administrativo, né? Porque também é possível observar o sistema de ensino, por exemplo, fluindo, né? Conselhos escolares sendo criados, descentralizando um pouco da gestão escolar, né? Essa responsabilidade toda, e fazendo com que tudo caminhe como deveria caminhar, né? Certo. E eu fui eleito para o Conselho de Educação em 2006. Aqui no Conselho de Valparaíso. De Valparaíso de Goiás. 2006. Você tomou posse quando, Fabrício? Então, desde 2006, mas daí eu disputei a eleição para a presidência do órgão em 2008.
Em 2008 eu fui eleito presidente e na época o mandato era de 4 anos, nós reduzimos para 2 anos, né, para dar uma rotatividade maior, e eu fui reeleito mais 2 vezes. Então, você ficou 3 mandatos? 3 mandatos. 6 anos. 6 anos, exatamente. E concomitantemente à presidência do Conselho de Educação, eu fui eleito presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, que é uma entidade que representa os conselhos, né, na federação, e é uma representatividade reconhecida pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional, né? Acho que uma área de atuação que envolve aí vertentes muito maiores. E uma das nossas missões à frente da UNCM, né, que chama UNCM, dentro do Pacto Federativo, é representar os entes municipais, dentro da perspectiva dos órgãos normativos do sistema de ensino. Então, nesse aspecto, nós tínhamos a responsabilidade de ir aos municípios, realizar formações regionais, formações nacionais, formações estaduais, para que os conselhos pudessem atuar de uma maneira muito mais técnica, né? E a partir dessa técnica, se empoderando um pouco mais da teoria em relação ao processo educacional, né? Constitucional, com relação ao amadurecimento dos sistemas de ensino. E foi uma experiência muito interessante, né? Eu viajei muito, né? Representando aí o órgão. Muito trabalho. Muito cansativo também, né? Acho que falando sobre isso, né, você tinha comentado sobre a minha vertente literária, né? Então, em 2008 eu estava trabalhando nos cursinhos preparatórios para vestibular, concurso público, desde 2000. E eu vi a necessidade de um manual da gramática da língua portuguesa que fosse mais direcionado a essas avaliações de acesso, né, tanto a concurso público quanto à universidade. E aí eu criei um manual só da sintaxe da língua portuguesa. A gramática é dividida em 4 partes, né, dentre as quais nós temos aqui a sintaxe, que é uma vertente muito importante e muito cobrada à época, né, para o acesso a vestibulares e concursos públicos. Ainda né, claro, mas a época era, na verdade, era o filão, né, e é uma gramática que foi muito bem produzida, com exercícios, né, comentários, e favoreceu muito aí o direcionamento aos meus alunos, inclusive aos meus alunos do ensino médio também. E aí, nessa vertente, desde a graduação, eu já produzi alguns textos poéticos, né? E acho que a poesia é uma forma de dar vazão mesmo a uma compreensão de mundo que o próprio mundo às vezes desdenha, né? Então é uma forma de você tentar se inserir no mundo sem ser de uma maneira muito maçante, como a vida mesmo proporciona, né? Essas experiências que são mais conflituosas, né? Mais beligerantes. E a partir da poesia eu fui para a prosa, né? Escrevi um livro de contos, revisei recentemente esse livro, embora eu tenha escrito já faz uns 20 anos, e já estou negociando a publicação também desse livro. Fiz um livro de filosofia, porque uma das minhas formações é na filosofia, e eu fiz um compilado mesmo, inclusive vendi os direitos autorais desse compilado para uma universidade em Brasília, por 10 anos de direitos autorais para ela, né? E depois desse prazo, já findou o prazo, já posso publicar, né? Bacana. Então é um manual que vai desde a filosofia antiga até a contemporânea, é um manual didático, assim como este livro também. E aí eu voltei para a parte mais da produção aberta, né? Produção livre, né? E aí fiz um romance. Terminei esse romance em 2020. 2020 agora. Foi exatamente o último capítulo findou quando eu pedi a minha atual esposa em casamento. Então, que coisa. Engraçado que eu fiz esse relato no último capítulo. Escolhi o lugar, eu levei para o lugar, a gente conversou, eu fiz a descrição toda prévia, e aí aconteceu tal qual foi escrito e consta do último capítulo do livro. Né? O livro tem aproximadamente uns 25 capítulos. O nome da esposa? Bruna Smolinski. Então, uma inspiração é a Bruna. Sim, ela é uma grande inspiração. Aliás, eu acho que é bom até falar sobre isso, né, Wesley? Essa coisa do companheirismo acaba também mudando um pouco as vertentes da vida, né? Eu devo muito a presença da Bruna na minha vida, até para concepções de mundo distintas, né? Você me conhece. Há uma mudança de concepção de mundo e uma construção também enquanto cidadão, enquanto filósofo, enquanto poeta, né? E aproveitar a oportunidade de fazer uma grande declaração de amor, né? Também, claro, te amo. Contatos que o Fabrício diz assim, ó, por aqui consegue adquirir. Sim, Tá bom? Vai ficar disponível, quero que vocês deem uma olhada.
E também os livros que estão por vir, né? Sim, que serão publicados. Sim. Serão 6 livros. Esse ano estou publicando 2. Dom Carradalho, O Amante Mascarado, pela editora Asas da Literatura. E também o Eclipse Lunar, pela editora Tagore. E o Fabrício está comunicando em primeira mão que serão 6. Serão 6 livros. Simultaneamente para 2023. 2023. Inclusive o livro que é inspirado na Bruna. Sim, é um livro, assim, é um romance que não é confessional, mas Sim. traz ali alguns traços, né, algumas experiências Sim. que foram vivenciadas, né? Eu acho interessante isso de brincar entre a ficção e a realidade, essa coisa toda. Eu falei isso em um dos meus romances, um dos meus livros, né, minhas obras, o Dom Carradalho, por exemplo, é um livro de ficção, a gente fica livre ao criar. Isso. Só que uma das personagens do livro, a Lindalva, quando ela recebe o amante mascarado, o herói, né, da minha história, uma carta de amor, essa carta de amor é da Claudete para mim. Ela é real, então. A carta é real, eu fiz mudança só para quem se direcionar, porque me inspirou na cena, naquele meu imaginário do livro. Então, é a gente brincar de criar, é muito bacana, né, Fabrício? Eu acho que essa confusão entre ficção e realidade é muito interessante porque deixa as coisas muito mais leves, né? Brincar entre ficção e realidade é uma forma muito interessante de sair um pouco dessa formalidade da existência humana, né? Bacana demais, muito legal falar isso contigo. E muitos elementos da minha vida, até da minha atuação política, sindical, estão expressados nos meus 2 romances com personagens de ficção que são baseadas em luta sindical, em disputas em municípios com coronelismo, só que aí eu coloco dentro dos meus romances, das minhas novelas, porque isso aqui é o lado bacana da vida que você fala. Eu acho que é isso. Inclusive essas teorias são muito interessantes, sabe? Discutidas hoje até num romance que não trata bem sobre um aspecto político ou sociológico, né? É interessante você falar sobre o patrimonialismo, que ainda é uma corrente de comportamento que degrada a sociedade, mas que ainda é muito expressiva e aconteceu há 500 anos, né? Há quase 600 anos, e ainda perdura no país. Fala sobre isso, é importante, o clientelismo, mostrar que essas práticas que são aí centenárias ainda subsistem nos dias de hoje, e não só nos interiores do país, né? Onde há uma oportunidade mais fácil para que isso floresça, né? Mas nas grandes capitais também, como na capital federal. Sim. É uma situação um pouco delicada e é preciso mesmo que o escritor consiga enxergar a sociedade de uma forma mais completa, né? Tendo uma ideia mais cosmopolita, porque fica preso a uma área, deixando outra de lado. Eu acho que talvez não seja uma contribuição tão interessante assim, mesmo no romance. E espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter aproveitado essa oportunidade de compartilhar um pouquinho mais de conhecimento, porque o Fabrício traz uma bagagem de conhecimento, algo que eu sempre falei isso para ele. O Fabrício é um dos caras mais culto, uma das pessoas mais bem preparadas as quais eu conheci. Eu até brinco com o Fabrício, que ele faz uns discursos, às vezes ele fala um monte de coisa, eu acho lindo. Não entendo nada que ele fala, mas eu acho lindo. Como eu acho linda essa pessoa, eu queria declarar isso, uma pessoa maravilhosa, um coração enorme, um grande ser humano, uma pessoa muito empática, viu, Fabrício? Uma pessoa, apesar de ter muito conhecimento, muito preparo, muito empático, uma pessoa muito solidária. Eu sou experiência própria disso, é um grande amigo e é uma grande honra para nós poder receber aqui hoje, Fabrício. Olha, eu agradeço muito, inclusive, suas palavras elogiosas e principalmente, assim, eu sempre falo com a Bruna, inclusive, brincando, né? Dependendo de quem profere as palavras elogiosas, você fica um pouco mais crente, né, naquela coisa toda que é proferida. E, cara, eu agradeço muito as suas palavras e eu as tenho em um alto grau de consideração pela pessoa que você é também. E tenho uma admiração muito grande por você, um carinho, e é um prazer estar aqui, é um prazer bater um papo com vocês e me coloco à disposição para outros momentos também. A educação ganha muito com pessoas como o Fabrício Costa, o professor Fabrício Costa, filósofo, poeta, literato, essa pessoa maravilhosa. Ele falou um monte de coisa que eu não entendi nada, eu sei que ele falou bem de mim, então eu quero agradecer. Aí as redes sociais, textos do Fabrício, vou colocar hoje no www.cafécomlivros.com.br e sigamos juntos por uma educação melhor. Café com Livros.